No Atlético, apesar do bom desempenho no ataque, o Keno não vem tendo o mesmo destaque. E o próprio Keno falou sobre esse assunto. Peço para que vocês aí do outro lado prestem atenção no que disse o Keno. Veja aí. Me cobro muito, mas isso aí é questão de tempo. Isso não vai me abalar porque eu sei da minha qualidade, então eu espero a melhorar. Eu não posso estar fazendo gol, mas eu me entrego dentro de campo, faço o meu melhor, isso que mais importa. No gol, só naturalmente, é questão de trabalho. Cada jogo eu vou tentando, uma hora ela vai ter que entrar, então eu estou tranquilo sobre isso. A evolução do time é o que mais importa. Cara, que ele manda fazer, cada um manda fazer o seu papel, então se eu estou fazendo o meu papel, o Savarino faz o dele e o Hulk faz o dele, então independente que eu chego cansado para fazer o gol, isso acontece, porque a gente acaba fazendo o gol e a gente acaba abaixando muita linha. Isso dificulta na hora que a gente tem um contra-ataque para sair, a gente fica um pouco abafado. Isso aí a gente vai ter que... O Cuca vai ter que ver, né, o melhor para a equipe para poder tentar mudar isso, mas dando certo, né, bola para frente. Eu não sou muito de conversar com o treinador, né, como eu já trabalhei com ele no Palmeiras, mas a gente fala assim, a gente conversa pouco, não tive essa oportunidade de conversar sobre isso com ele, porque para você correr pelo seu companheiro, para ajudar a equipe, você tem que fazer. Então, se ele quer que eu faça isso, eu vou fazer. Se ele vê que eu não estou fazendo, ele vai colocar outro jogador para fazer. Então, a gente tem que fazer o que o treinador pede. Uma hora ele vai ver que quando eu cansar, nesse jogo mesmo, eu me corri demais para trás. E quando eu chegava no terço do meio campo para frente, não tinha mais perna, porque o lateral direito tá jogando de ponta, então você tem que sacrificar pelo clube, pelos seus companheiros. Então, como a gente já tinha fazido 4-0 já, ele conversou comigo, falou se estava cansado, eu falei que eu estava e foi o que ele me tirou. Então, uma hora você tem que correr para trás, né? Só correr para frente. Então, tem que sacrificar pelo clube, não tem jeito não. Sim, Keno, tem que se sacrificar pelo clube. Quando você se sacrifica pelo coletivo, o coletivo mete 4-0 no Cerro. Quando seu jogo aparece maravilhosamente bem, mas você empata com o Laguaira, do que adiantou? Não vamos pegar o jogo do Laguaira, não. Vamos pegar um jogo em que você foi excepcional em campo, mas o Atlético empatou, perdeu o jogo. Então não justifica. Não justifica. O jogador precisa entender que isso que o Cuca está fazendo com o Keno, com o Savarino, é necessário. Porque se o Savarino não fizer o que está fazendo, e se o Keno não fizer o que está fazendo, que o Cuca está pedindo, a coisa não acontece. Você meter 4 e sobrar em campo, e seu goleiro e sua defesa não sofrer lá atrás, você precisa se desdobrar, Keno. O problema maior, sabe o que é? É que você se desdobra, joga para o time, tem um rendimento também sem a bola, mas ninguém vê, é que nem obra de esgoto. Não vê, prefeitura não faz muita questão de fazer. Aí você marcou, ajudou ali atrás, cansou e saiu, você fica pistola porque saiu, mas você cansou, mas o trabalho que o técnico pediu para você fazer, você executou. Então o técnico não tem a menor possibilidade de chegar depois e dizer assim, tá complicado, né, porque o Keno não está jogando. Não, o Keno está fazendo exatamente o que você está pedindo. E foi isso que o Keno disse na coletiva. Agora, eu quero entender onde está o problema de você abrir mão, às vezes, do seu jogo para sacrificar e ajudar o time. E aí, de repente, num jogo que você não sobra em campo, o Hulk mete 2, o Savarino vai lá e faz mais 1. Foram 2 Savarino, aí o Vargas também. Então, não necessariamente, cara, que todo jogo você vai sobrar, mas se em todos os jogos você, Keno, fizer o que você fez contra o Cerro, você pode ter certeza que a possibilidade do seu time ganhar o jogo é muito maior. Eu não vi há muito tempo a pegada do Atlético que foi contra o Cerro. Você falou sobre isso, CJ. Mostra, para mim, um total desconforto do Keno pelas cobranças e pelo jogo dele, que não fluiu tanto quanto ele esperava. E muita gente também esperava. Mas as pessoas precisam entender que não é só pegar a bola, partir para cima e fazer gol e dar assistência, embora ele seja um atacante, um meio atacante, é um atacante. Não é só isso o futebol, né? Não é só isso. Ele não se limita só a pegar a bola, jogar com ela nos pés. Quando o Hulk deu aquela entrevista, você sentiu o total desconforto do Hulk?
Total desconforto do Hulk. E aí as coisas meio que não ajeitaram, o Cuca viu um pouco do que podia render centralizado, o Hulk também se adaptou a isso. Isso demanda tempo, Everton. Eu vi muita gente questionando, e aí a gente pode cobrar sim ofensivamente o Keno pela capacidade que ele tem como jogador. Pelo que ele apresentou já com a camisa do Atlético, ofensivamente ele pode render mais. E é um cara que é a válvula de escape pelo lado, no 1 contra 1, é bom, sabe driblar, sabe definir, sabe servir, dar assistência, e é normal que o jogador venha a público, ou converse com o treinador, ou vá até os microfones, e acho que a conversa e a resenha do Hulk é normal, assim como a resenha do Keno também é normal dele colocar ali. Se você perguntar para um goleiro, ele vai querer o time quanto mais fechadinho atrás, compacto ali para a bola e pouco nele. O zagueiro, se tiver gente próxima, se você perguntar ao atacante, gente, ele quer jogar no ataque. Por isso que o nome é atacante, o cara gosta de jogar lá na frente. Se ele tem que se sacrificar, ele tem que voltar mais. Ele se desgasta mais fisicamente, ele se desgasta mais para o coletivo. Pode ser que o individual não vá se sobressair, mas o Keno, eu tinha dito isso aqui depois da partida, foi ontem mesmo, né? A partida foi terça, que o Keno pode não ter tido ou ter feito uma excepcional partida, e muita gente questionou, mas tinha que ver o que ele fez sem a bola, o que ele fez defensivamente, auxiliando ali o lado do Arana, como ele mesmo disse, de lateral, às vezes jogando como ponta. Então, ele vai se sobrecarregar, ele vai se desgastar e é normal ser substituído, Everton. Agora, é um jeito diferente de jogar. Veja o Keno do Sampaoli, entendam, para que a gente possa ter um embasamento de crítica ou de observação, e veja o Keno do Cuca. Tá, mas aí o Keno do Sampaoli jogava muito com a bola. Abertão, pegava a bola. Marcava lá na frente. Mas o time do Sampaoli era muito mais exposto do que o time do Cuca. Se você não quer ser tão exposto, se há uma nova ideia, se o treinador não compactua com as ideias do anterior, eu chego, apresento, você tem que cumprir, cara. Ele é técnico do seu time. Mas ele está falando que está cumprindo. Sim, está cumprindo. Se não cumprir, vai ser substituído. Mas você viu que ele está desconfortável com isso. Aliás, nós perguntamos no Twitter, eu quero até dar uma passada aqui agora, se você respondeu lá, sua resposta vem para cá, torcedor atleticano, apesar do ótimo momento vivido, ali está vivo, mas vivido pelo ataque do Atlético, Keno ainda não está jogando como na temporada passada. Qual o motivo disso? O esquema tático, 36%. O rendimento individual, 37%. Falta de confiança, 25%. Então, e tem também respostas com a hashtag DDBMG, vamos registrar algumas aqui. Paulo França, o Keno tem feito papel diferente no esquema do Cuca. Ele não fica parado esperando a bola na ponta esquerda. Tem ajudado muito na construção das jogadas e roubadas de bola. Estamos vendo o Keno partir com a bola no campo de defesa e atraindo a marcação. Tem torcedor que enxerga as coisas, né? Enfim. O Hulkizado ali está dizendo variação do esquema tático. Com o Sampaoli, Keno jogava muito aberto na ponta esquerda, facilitando 1 contra 1. Com o Cuca, ele tem que participar mais da criação de jogadas e cair mais para o meio, além de ter que marcar bem mais. Questão de adaptação, o Savarino já entendeu. Tem mais. Bruno Ravaiani. Para fechar aí, Andrezão, é preciso paciência. Todos nós sabemos do potencial do Keno, mas é nítido a mudança do esquema do treinador. Com o tempo vai se adaptando e vai voltar a render muito. É preciso ressaltar também a importância de dar mais oportunidades ao Marrone. Eu não consigo entender quando um jogador chega numa coletiva e diz: eu não converso muito com o treinador, não. Cara, eu acho estranho isso. Você não precisa ser amigo do treinador, você tem que falar com o treinador constantemente. O treinador orienta e tal. Não conversa tanto, não. Como é que... Ele não conversa por quê? Porque o treinador é complicado, o acesso é complicado, ele é mais difícil, porque você é mais introspectivo e realmente não gosta de procurar, sabe? Eu gosto do jogador que se preocupa com as coisas, que troca ideia com o treinador. Não é o que eu gosto, porque eu acho que rende melhor assim. O jogador ter interesse por aquela ideia que está sendo implantada, procurar lá análise de desempenho para trazer, para saber informações sobre ele, sobre o desempenho dele, atleta. Não sei, eu acho estranho esse negócio. Aí eu não falo. Eu estou aqui, o meu Murilo Rocha, que é meu diretor de jornalismo aqui,
mais conhecido como Murilov, o diretor do Amor. Eu não converso com o meu diretor. Não, porra, eu não converso com o meu diretor, vou conversar com quem, pô? Meu editor-chefe, André Salles, aqui, tem sido bem seco comigo, mas tudo bem, eu aceito, vai. Eu tenho que falar com ele. Se ele não quiser falar comigo, não tem problema, eu tenho que falar. Se eu tenho dúvidas, eu tenho, às vezes, alguma ideia, aqui de vez em quando a gente dá umas ideias bem no meio do programa, né? Dá o Gomide aqui, que eu não quero falar com o Grice agora, não. Dá o Gomide aqui. Ô, Gomide, você viu atentamente, tem ninguém querendo, estão plantando crise no Galo, igual do Keno. Não, estamos refletindo diante de uma declaração do Keno que demonstrou um certo descontentamento com o momento, com tudo que está acontecendo, mas principalmente com o fato de ser uma mudança, de ter acontecido uma mudança no jeito dele de jogar. Eu gostaria da sua opinião, já que você é, de fato, a balança do programa, Gomide. Edson, enquanto eu ouvia o Keno e escutava o princípio desse debate sobre a fala do jogador do Atlético, peço até desculpas aqui por estar com a cabeça um pouco baixa, é que eu estava recorrendo aos números defensivos do Brasileirão do ano passado. E tem outro ingrediente que eu acho que entra no assunto, porque o Keno não é a primeira vez que ele trabalha com o Cuca. A forma como o Cuca gosta de marcar os adversários, que é o que ele disse de ele marca o lateral e persigo, entre aspas, até a morte. Foi o termo utilizado pelo Keno na coletiva. Que é realmente isso mesmo que acontece. E se esse jogador adversário cai para uma zona do campo, por exemplo, o Arana. O Arana é um lateral que no ano passado, quando jogava pelo Atlético, ele tinha muito aquela questão de jogar mais por dentro, atacar por aquele corredor interno que a gente falou que o Cerro Porteño utiliza muito no ataque. Se um time marca o Arana de forma individual, se o marcasse no ano passado, quando ele passava por ali, ou o ponta o acompanhava até aquele momento, ou no meio da trajetória dele, tentavam fazer uma comunicação, falar, olha o Arana aí passando aí por dentro, trocavam tal, mas alguém continuava marcando o Arana. Só que o Keno já trabalhou com o Cuca. Então ele já, quando o Cuca foi anunciado, ele já deveria meio que se recordar, falar, opa, aquela marcação agora de fechar espaço, como era com o Sampaoli, de se proteger de uma forma diferente, não vai rolar mais. Eu vou ter que voltar a correr atrás de lateral. É claro que isso tem uma influência no jogo do atleta. Ele mesmo disse, né? Se ele está dizendo, eu vou confrontar o que diz o Keno, de que ele se sente cansado para quando está atacando, definir uma jogada, se ele mesmo está dizendo, mas são adaptações que tem que acontecer. E aí não é questão de ser melhor ou pior, um está certo, o outro está errado. Realmente, quem marca individual, a chance do atleta se desgastar é maior, porque as perseguições são mais longas, né? A marcação, o nome já diz, ela é individual. Aquele atleta é responsabilidade exclusiva, entre aspas, sua, de você impedir, sua que eu diga do jogador. É exclusividade exclusiva do jogador de marcar aquele jogador. Na marcação por zona, não. Você fecha os espaços. Se esse time adversário passou de um determinado grupo ali de jogadores que estão fazendo a marcação por zona, opa, vamos retroceder todo mundo junto e vamos continuar fechando espaço. Só que aí tem um outro detalhe, fala-se da exposição defensiva do Atlético no ano passado. É claro que tem a diferença do elenco, tem a diferença de como jogavam, mas o Atlético no ano passado teve uma defesa melhor que a do Santos. O Santos teve a 6ª pior defesa do Campeonato Brasileiro. Sofreu 51 gols. O Atlético sofreu 45. Não é uma diferença tão grande assim de gols sofridos. Porém, o Santos, podemos pegar pelos números, se defendia de uma maneira pior do que a do Atlético. Bom, gostaria também, para finalizar esse assunto, de ouvir o Grice. O que você pensa, Grice? O que você entendeu dessa entrevista do Keno ali? Everton, assim, é um incômodo claro, mas eu não vejo um grande problema disso, né? A exemplo do que aconteceu com o Hulk lá, eu falei aqui que
Muitas vezes as pessoas tornam as coisas maiores do que elas são e tenho visto isso acontecer também com essa entrevista do Keno. Acho que é natural a dificuldade, às vezes, o incômodo, porque ele tinha um jogo que era muito confortável para ele, né? Quando o Sampaoli era o técnico, porque o Atlético tinha como principal objetivo colocar o Keno em boa condição. Era a jogada que o Atlético mais procurava fazer, era colocar o Keno em boa condição, com a bola no pé no terço final. E agora não tanto mais, né? Ele tem que jogar um pouco mais para o time, vai ter que se desgastar um pouco mais marcando o adversário, e acho que faz parte dos processos, né? Não tem muito essa questão de certo ou errado, a gente já debateu muito a respeito disso, né? Não tem modelo de jogo melhor ou pior do que o outro, tem modelo que é mais bem executado ou menos bem executado, né? E até aqui o Keno está conseguindo executar bem, de certa maneira, o papel dele sem a bola com o Cuca. Tem faltado um pouco da parte ofensiva, né? De conseguir dar mais sequência às jogadas no ataque. E acho que é muito por isso também que o Keno se cobra e tudo mais, enfim. Vejo isso com muita naturalidade, Everton. É parte do processo. Não vejo um grande problema agora, ao mesmo tempo, e aí vou entrar até um pouco no que você falou, né? De necessidade de conversar. Eu acho que o Cuca precisa tentar entender um pouco o que está acontecendo dentro do elenco, né? Porque numa semana o Hulk, na outra semana o Keno. Acho que tentar aparar essas arestas antes delas chegarem até o público, né? Eu acho que pode ser importante para o Cuca, para evitar, repito, não vejo um grande problema, não vejo motivo para a crise ser criada aqui, mas isso vai acontecendo uma semana com um, outra semana com outro, outra semana com outro. É um sinal de que talvez internamente as coisas estejam erradas de alguma maneira, na forma de lidar, na forma de entender, na forma de passar para os jogadores. E que com resultado positivo não pode escancarar e quando começar a vir resultado negativo pode transbordar. Para não deixar chegar justamente quando a pressão aumentar, isso é interessante. Mas o Cuca também fala que dialoga bem. Por exemplo, na lateral direita... O exemplo disso que o CJ está falando é justamente a comparação de Hulk e Keno. Porque o Hulk veio depois de uma sequência ruim, né? De jogos, de tropeços, o Hulk veio. Olha o tamanho que foi a declaração do Hulk e olha o tamanho da do Keno agora depois de um 4-0. Foi bem menor. E são declarações, para mim, muito parecidas. Sim, pesa muito. Né? O momento pesa muito. Se você analisar friamente, são declarações muito próximas. Muito próximas, mas o momento é distinto. E aí quando você deixa o caldo entornar ou o momento de pressão, na panela de pressão maior, às vezes você não consegue resgatar. Ele falou que dialogou com o Mariano, com o Guga, ele deu esse exemplo. Cheguei para os dois, conversei assim, sensado. E acho que tem que ser pelo diálogo mesmo. E eu acho estranho também essa coisa, não converso muito com o treinador. Muito estranho, eu entendo, cara, que cada ser humano é um, né? Tem um cara que é mais expansivo, tem um cara que é mais introspectivo. Só para deixar claro, me pareceu, assim, pelo que ele falou, que não é algo com o Cuca. Ele não é acostumado a conversar com os outros. Por isso que eu falei, pode ser um caso do cara ser introspectivo, ser mais tímido, é normal. Você tem um ambiente de trabalho como o nosso aqui, você tem pessoas que são mais expansivas, chegam, conversam com todo mundo, inclusive com o chefe, e outras não, ficam na dela, fazem um bom trabalho, aliás, um ótimo trabalho, mas não são de ficar em sala de chefe, conversando. Mas você sabe quem que pode nisso? Rodrigo Caetano, como diretor. É o papel dele. Chega aqui, vem cá, vamos bater um papo. Por quê? Você sabe que um cara é mais introspectivo, o outro não está percebendo nada. Então ele como diretor, porque às vezes a gente pensa diretor de futebol contratando, dispensando ou vendendo. Não, trabalha vestiário também, chega pro cara, conversa, faz esse elo de ligação. E só para rapidinho agora, para mudar de assunto aqui, o goleiro Jean deve estar sonhando muito com o Atlético, estava passando os melhores momentos ali, ele tomou 4 lá, agora tomou 4 de novo, o Jean tomou 8 gols aí em menos de um ano, né? Aliás, os paraguaios na rodada da Libertadores, tô pegando uma carona no que você está dizendo, o Olímpia ontem, cê é louco. Gomide chamou aqui de novo, Gomide, para complementar, por gentileza. Everton, tem outro ponto, né, que assim, eu não vou nem chamar não sei se dá para chamar de insatisfação, mas a observação feita pelo Keno, não haverá uma mudança, mesmo após a frase dele. É um pouco diferente com relação ao Hulk, porque o Hulk pediu sequência para ganhar ritmo e aí pensando mais na parte ofensiva, né? Talvez ele estivesse sendo muito cobrado por não fazer gols, por não dar assistências, por não ser um jogador decisivo, que quando foi contratado, muitos esperam ou esperavam. Aí ele falou de sequência, mas pensando mais na parte ofensiva, né? O Keno está falando de parte defensiva. E a parte defensiva do Atlético não vai mudar, independente do Keno achar que está se desgastando ou não. O Cuca não vai mudar o sistema de marcação dele por conta do Keno.
É diferente do que você mudar o ataque colocando um jogador pensando que ele te dará mais gols, de que ele te fará estar mais próximo da vitória. O Cuca não vai mudar o sistema de marcação pensando que ele estará mais próximo da vitória, porque ele não vai fazer mais marcação individual. Isso não vai acontecer. Falava aqui com o André, né, que proporcionalmente, né, números do Instat, né, que é uma plataforma mundial de scout, proporcionalmente o Santos no ano passado, com gols sofridos de bola rolando, ele sofreu mais gols em contra-ataque do que sofreu o Atlético, que era algo que a gente pontuava, né? 40% dos gols de gols sofridos com bola rolando, 40% dos gols sofridos de bola rolando do Santos foram em contra-ataque. O Atlético teve uma porcentagem inferior, pouco, a margem é menor, né? É apenas 38%, mas explica um pouco da questão de marcação que sim era diferente e talvez para o jogador, para o Keno, né, ele se sinta mais cômodo da forma como era no ano passado. O que a gente questionou aqui foi o alto número de bolas nas costas de zagueiros. Chegou um ponto aqui que o Grice fez levantou a questão até do Júnior Alonso, que era um cara que não recebia tantas críticas. A bola era lançada muito pela direita de ataque do adversário, nas costas do Guga e do Hever. E muita gente, aliás, quando as críticas iam muito para as costas do Guga, mas nas costas do Arana e do Júnior Alonso as pessoas tinham um certo receio em falar e tal. Então esse espaço que era dado, zagueiro mano a mano com o atacante, várias vezes na temporada, várias vezes. Então, uma coisa que eu imagino que talvez o Cuca esteja tentando resolver, botar um time mais compacto para dar menos espaço. Funcionou contra o América, funcionou contra o Cerro, vamos ver se vai continuar funcionando.